Opa, boa, boa, boa. Estamos aqui. Eu Depois da live de ontem que eu falei de Dom Casmurro, hoje eu quero ficar mais à vontade, porque ontem eu estava muito preocupado em conseguir fazer a explicação correta do livro e eu temia levar 1 hora. Quando eu percebi, já tinha 1h30 e ainda tinha um ponto que eu queria falar e vou falar agora, vou aproveitar para complementar sobre os nomes do romance. Tem quando a gente estuda teoria literária, há um conhecimento que é nos ensinado sobre a coerência dos nomes dentro da história. Os nomes são escolhidos com com critério. Muitas vezes eles têm a ver com a história daquela personagem. Por exemplo, uma personagem que vai sofrer numa história, ela recebe um nome característico, por exemplo, Maria das Dores. Maria, que traz uma ideia de pureza, de santa, e das dores, o destino que ela vai ter. Então, Maria das Dores seria uma personagem pura, mas que sofreria muito, né, na sua trajetória. Os nomes das personagens, quer dos livros, quer modernamente das novelas, tem muito a ver com a sua personalidade e o seu destino. Então, as personagens de livro, principalmente dos livros literários, elas são muito bem escolhidas. Elas são, às vezes, até criadas. Os nomes são até criados para adequarem-se àquela personalidade. Então, no romance Dom Casmurro, vamos entender por que esse título, Dom Casmurro. Esse nome Casmurro foi dado, o autor explica no começo do livro, porque ele estava vindo do centro, indo para a sua casa, estava num bonde e, meio sonolento, do lado dele tinha um jovem poeta que puxou conversa e pediu para recitar os seus versos. E ele, sem querer, mas para não fazer desfeita, disse que sim, que ele estaria até desejoso por ouvir. E o jovem começou a falar os versos e ele ouvindo. E teve um dado momento que o jovem olhou para ele e ele estava como que pestanejando, como que sonolento. E aí o jovem não gostou. E aí o Bento percebeu, e aí ele até falou: seus versos são muito bons. E aí o jovem também ficou enfastiado e meteu os papéis da poesia no bolso e também não falou mais. E ele foi para casa. Com o passar do tempo, essa atitude dele, esse jovem passou a falar, né, sobre ele, chamando de Casmurro, de um senhor que não é de conversa, que é sempre em si mesmado, ou seja, metido em si mesmo, que não dá atenção. E a fama começou a se alastrar e ficou esse nome. Ele até faz uma brincadeira no livro: e os meus amigos passaram a me chamar de Casmurro, pelos hábitos dele, reclusos, metidos, hábitos metidos consigo mesmo. E o dom vem em razão da idade dele, é um
uma espécie de pronome, é um nome de tratamento que demonstra respeito, até pela posição social dele. Aí ele achou por bem, e o nome pegou, né? Dom Casmurro, os amigos o chamavam assim, a vizinhança o conhecia, e ficou esse nome, Dom Casmurro. Interessante que o Machado de Assis, em vida, ele também tinha esses hábitos reclusos, no final da vida, e ele também era chamado de um epíteto, tinha um apelido, tinha uma alcunha para ele, que era o bruxo do Cosme Velho. O Cosme Velho era o bairro onde ele residia. E o bruxo por quê? Porque vivia... a bruxa, ela vive ela não vive assim na luz, né? A bruxa, ela vive lá na parte subterrânea do castelo, com o seu caldeirão. E ele não saía de casa, recluso, então entende-se que vivia entre as sombras. Por isso ficou esse nome, o bruxo do Cosme Velho, que foi realmente uma alcunha que foi dada a Machado de Assis. Então vamos aqui aos nomes dentro da obra. Eu vou falar agora especificamente só sobre os nomes e a relação deles com a história. Nem todos os nomes, eu até procurei no dicionário de nomes que eu tenho, que é um livro muito útil, que eu utilizo quando eu faço análise literária. Dicionário de nomes, aqui tem os nomes clássicos, o significado de Marcela, o significado de Marcos, o significado de Luiz, de José, o significado de Maria, de Dalila, de Ezequiel. Ezequiel, que é o personagem filho do casal, é um nome que significa o profeta, né? Ezequiel é um nome que significa... Deixa eu não ter dúvida aqui, eu até tinha visto. Ezequiel. Ezequiel hebraico, grande profeta, força de Deus. Ezequiel significa força de Deus. Esse significado não se provou muito no livro, porque ele morreu e não tinha nem as características físicas do pai, porque a descrição de Ezequiel era mais baixo que o pai, que supostamente o pai era mais baixo que Escobar, tinha menos corpo. Gente, uma correção. Depois de falar, eu comecei a pensar sobre o nome Ezequiel. Ficou tão vago. E é claro que esse nome foi escolhido por Machado de Assis. É claro que dentro da história ele tem uma importância. Ezequiel significa força de Deus. E o que aconteceu no começo do casamento? Durante 2 anos, o casal não tinha filhos. E Capitu muito pediu a Deus para ter um filho. E o próprio Escobar uma vez falou: homem, sossega, Deus os dará se for necessário. Deus os dará se for necessário. Então, Ezequiel, força de Deus, é ali um argumento, é mais um ponto de perturbação para o leitor dentro da obra, porque ele significa força de Deus, como que a dizer que ele foi um presente de Deus para aquele casal. E no final do livro, quando mais uma vez no túmulo de Ezequiel é colocada uma citação do livro de Ezequiel, que diz: tu eras perfeito em todos os teus caminhos desde o dia da tua criação, é um argumento que mostra o lado de verdade de Capitu, ou seja, que ela não traiu.
Então, o nome Força de Deus, como que pesando na análise de que ele veio como bênção de Deus para aquele casal e relacionando com a citação que foi colocado no túmulo do Ezequiel, que foi uma citação retirada do próprio livro do profeta Ezequiel, que dizia: tu eras perfeito em todos os teus caminhos desde o dia da tua criação. Essas duas informações, observe, se complementam. Escobar também é um nome que vem de uma família espanhola, é um nome que tem a ver com a região onde essa família viveu, e ele não tem também um significado específico, Escobar. Na origem, a etimologia mostra que Escobar tem a ver com escovar, que teria a ver com varrer. E eu não atino para o significado de Escobar e varrer dentro da história. O que teria? Só eu pensando melhor, a ideia de varrer, né, dentro da história. Eu não consigo ver uma relação entre esse significado, a personagem e o que ela fez e o destino, né, dela dentro da história. Capitu já tem muito significado. Capitu, primeiro o nome era Capitolina, que vem de Capitólio. Capitólio era um templo grego em homenagem a Zeus, e Vênus, a deusa da beleza e do amor, tinha um altar no Capitólio. Então, aí já se percebe que Capitolina, que vem de Capitólio, tem a ver com algo sagrado, algo sublime, e algo também relativo com o prazer, com o mistério, com o amor, porque a Vênus tinha um altar no Capitólio. Outro significado que existe no dicionário que possa ter a ver com o nome é o verbo capitular. Existe o verbo capitular, que significa ceder, que significa submeter-se. E há uma possibilidade de relacionar esse significado com o que aconteceu com ela, porque ela sempre foi submissa ao marido, foi submissa até o fim, submissa às vontades dele. Quando criança e adolescente, não, mas depois de casada, ela passou a ser submissa ao marido até o fim. Então, essa ideia, né, de capitulação, que é o mesmo que rendição, pode ser argumentada no sentido do significado de Capitu. Pelo que aconteceu com ela, e a atitude dela tem a ver com a ideia de rendição, de submissão, de se deixar entregar. Uma outra ideia que é levantada é Capitu no sentido de capitã, que seria a que guiaria, a que manipularia. Essa atitude de capitã pode até ser percebida no começo da história, mas quando casada, ela já não tem essa atitude de guiar, essa atitude de comandar. Então, eu analiso que a etimologia, né, o porquê da escolha de Capitu e Capitolina, acredito que tenha mais a ver com os dois sentidos que eu falei. O sentido do sagrado, do misterioso, do divino, que vem de Capitólio, e a ideia de submissão e de entregar-se, né, ao julgamento, que é o destino que ela tem depois de casada. Então eu analiso, eu argumentaria com passagens, uma vez eu fazendo uma análise literária mais detalhada, em que os nomes das personagens devem ser analisados, o significado deles, eu encaminharia a minha argumentação para o sentido de
Capitu, relacionando com Capitólio, o divino, o sagrado, o misterioso, que ela era, na verdade, para Bentinho, o grande mistério, inclusive o mistério de amar, se ele amou, se ele mais que amou, tem essa face dentro da história, e o Capitu no sentido de capitular, capitulação, que seria render-se, que seria entregar-se. Um outro significado importante é o de Bento, que eu já havia falado. Bento, que tem a ver com santo. Ele cria uma imagem de pureza e de inocência e de vítima dentro dessa história. E o Santiago, eu fui pesquisar, Santiago é um diminutivo falso de São Tiago. De São Tiago. E Tiago, então Santiago é um diminutivo falso, ou seja, um nome que foi criado ao longo do tempo, e ele vem de São Tiago. E Tiago é um outro diminutivo falso que vem de Santo Iago. O interessante, eu vou ficar com o Iago, porque existe um significado interessante para esse nome, Iago. Inclusive, Iago é um personagem de uma peça muito famosa de Shakespeare, a peça Otelo, que é mencionada no livro. Essa peça Otelo, ela é mencionada no livro. O Bento Santiago vai ao teatro e nessa peça tem uma mulher que supostamente traiu. Tem uma mulher que supostamente traiu a Desdémona e ela é morta. Ela recebe a pena de morte por essa traição. Ela é morta. E quando ele vai ao teatro e assiste a esse desfecho da história com a morte de Desdémona, e sob o aplauso da plateia, ele vibra. Só que ele diz, quando está vindo para casa, ele faz uma reflexão até sobre a atitude da plateia, né? Sobre a atitude do povo, na verdade, que muitas vezes ele condena o inocente. Quando se fala que a voz de Deus é a voz do povo, isso é uma balela sem tamanho, porque o povo não pensa. Muitas vezes o povo vai pelos outros e ele não julga. E quando ele vê o fim dessa peça com a morte de Desdémona, sob o aplauso da plateia ali no teatro, ele diz, mas ela era inocente. Ela era inocente. E aí ele reflete, imagine se ela fosse culpada. E Capitu? Capitu é que é culpada. Capitu, então, é que merece morrer. Desdémona era inocente, mas Capitu é culpada. A história é basicamente, a relação é muito próxima. Existe uma relação de identidade. Obrigado aí aos meus queridos. Hoje eu quero falar o nome. Tem a minha amiga, professora Lisa, né? Tem o aluno Richardson. Quem mais? O Daniel. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aí comigo. Hoje eu vou dar mais atenção. Eu quero até mandar tchauzinho para vocês. Então, continuando aqui. Mas vocês são muito bem-vindos, viu? Vocês são maravilhosos. Sempre estão me apoiando aí, me dando as curtidas. Isso é muito interessante para a gente. Obrigado. Então, existe essa história de Desdémona que se relaciona com Capitu. Bem, então existe a personagem Iago nessa peça de Shakespeare, Otelo. E Iago tem um significado interessante. Estou aqui explicando o significado dos nomes das personagens, que a literatura escolhe muito bem esses nomes. E eles têm a ver com a história dessa personagem, o destino.
Sabia que Jesus, as pessoas, Jesus, acho que um dos nomes mais falados na Terra, né? Jesus. Considerando que o latim originou o italiano, originou o francês, originou o espanhol, originou também, não majoritariamente, mas muito do latim formou o anglo-saxão, que formou o inglês, e formou mais tardiamente o português. O português é a última língua, é a língua mais jovem das línguas neolatinas, foi o português. O português começou a ganhar forma, né? Foi com Camões. Camões foi um grande professor da língua portuguesa no século XVI, e no século XII o português começou ali a formar um dialeto ali na Península Ibérica, para evoluir até chegar no século XVI, ali por volta de 1500, em que Camões ele foi um grande sistematizador do idioma, porque ele escrevia e ele como que registrou essa língua, né, e como que ela devia ser. Então, partindo de Camões para cá, então a gente tem século 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, a língua portuguesa tem, em média, 700 anos de sistematização. Então, muito bem. Então, os nomes são importantes. E Iago tem um significado interessante que eu já vi aqui. Iago, variante de Jacó, que, por sua vez, vem do hebraico. Aquele que suplanta, aquele que vence. O nome tornou-se popular depois da tragédia de Shakespeare Otelo e das óperas do mesmo nome. Iago, do hebraico, significa aquele que suplanta, aquele que vence. Muito apropriado, não é? Quem é que vence a história, na verdade? Quem é o único que sobrevive? É o Bento Santiago. É ele que suplanta, né? O que é suplantar? Suplantar é abafar, suplantar é tomar e ser aquele que leva, que conduz. Só que suplantar tem um significado negativo. Ele é aquele que sufoca, é aquele que suplanta. E a personagem de Bento Santiago é assim. Quando você for ler o livro, ou quem já leu, observa que quando ele atinge a fase adulta, aos 22 anos, quando ele se casa, a atitude dele é sempre de suplantador. Então, o Bento seria a questão da pureza de um homem que se sentiu vítima, de um homem que foi ali traído, supostamente, mas o nome da personagem é Bento, e o sobrenome Santiago, aquele que suplanta. Ou seja, Bento Santiago é a própria expressão do primeiro nome, a ideia que o narrador, que é ele mesmo, quer passar para a opinião pública, os leitores, e o sobrenome é o que ele faz, que é ser um opressor, na verdade. Vamos então para o nome, os outros nomes. Eu já falei de Bento Santiago, falei de Capitu, são ali os dois polos mais importantes do enredo. Ezequiel, a força de Deus, mas que na verdade esse significado a gente não consegue fazer relação com a personagem. José Dias é interessante porque José significa, para ser bem exato. Tudo bem, gente? Obrigado por vocês estarem aí. Essa é uma aula, é uma conversa sobre os nomes das personagens em Dom Casmurro, tá bom? Eu queria tanto ter um professor como eu. Imagine se no meu tempo havia essa tecnologia, né? Que a gente pega pela mão e explica o explicado, né, gente? É maravilhoso. Quem ainda não leu essa obra, quando for ler, imagine que os olhos vão brilhar ao perceber, olha mesmo. Pois é. Vamos aqui então, José. José, que é um livro, gente, só com os nomes.
É o livro dos nomes. Vamos ver. José. Josué, Josias. José, hebraico, aquele que acrescenta. José significa aquele que acrescenta. E o que a personagem de José Dias acrescentou ao mistério da compreensão desse livro? Quando ele veio brincar com Ezequiel e se deu a falar: imita, filho do homem. Como é que eu ando, filho do homem? Como é que tia Firmina anda, filho do homem? Então, a expressão filho do homem, que Capitu não gostou nem um pouco, acrescentou ao mistério uma pulguinha ali, né? Porque filho do homem, quem é o personagem que tem mais características viris na história? É Escobar. E toda a tragédia é em torno da traição e que ele é filho de Escobar. Então, essa expressão filho do homem, que ele tirou do livro de Ezequiel, que é o nome da criança, filha do homem, é muito interessante para a interrogação, né? É uma interrogação bem particular que o próprio narrador retoma no final do livro, e que acrescentou algo muito importante, né? Seria um argumento de peso, o filho do homem. Outra personagem importante é tia Firmina, que durante todo o livro ela era a mais observadora, ela era a mais sagaz, mas muito só pelos olhos. Ela dizia pelos olhos. O silêncio diz tudo. E ele analisa, o Bento Santiago analisa o silêncio de tia Firmina e reflete e cria significados apenas pelo que ele percebia dos olhos dela e das poucas falas que ela traz dentro da história. Então, ela foi a última a morrer da família de Bento Santiago. E o caráter suplantador, o caráter opressivo de Bento Santiago é tal que ela, nos últimos dias antes de morrer, o Ezequiel tinha voltado da Suíça. E ela mandou o recado que queria ver o menino. O Ezequiel, quando soube disso, ficou todo feliz porque ele queria ver a tia Firmina. Só que o Bento Santiago falou que talvez seria uma emoção muito forte e ela morreria, mas ele não queria que ela o visse porque seria ali uma prova, porque ela suspeitava. Quando o Ezequiel foi crescendo, a dona Glória, a mãe de Bento, começou a ser mais fria com Capitu e com o menino. Ela deixou até de visitar a família lá no Engenho Novo. E a tia Firmina frequentava, ela e o José Dias frequentavam. Então ela pediu, pois ele inventou essa história, e o fato é que ela morreu sem ver o Ezequiel. Para você ver o caráter dessa personagem. Nenhuma idosa, nos últimos dias de vida, nenhuma vontade de uma familiar próxima, ele atendeu para não manchar o seu caráter de pai. Ou seja, ele se sentia traído, mas para a sociedade, o máximo que ele pôde de se conservar um marido exemplar e um pai exemplar, não importa a tristeza e a morte de outros, ele assim o fez. Então tia Firmina foi firme até o fim, foi a última a morrer e teve um comportamento e uma trajetória dentro do livro muito constante, muito firme. Bem, Dona Fortunata, a mãe de Capitu, tem esse nome, Fortunata tem a ver com fortuna, tem a ver com sorte, e talvez por causa, é uma marca que o Machado de Assis tenha dado, porque ele, o escritor Machado de Assis, ele colocou esse livro dentro de uma balança, certo? Então, nem tudo é só negativo para Capitu e positivo para Bento. Tem o positivo para Bento e o negativo, e tem o positivo para Capitu e tem o negativo também. Ele pesa. Por isso que se diz que esse romance ele tem uma linguagem muito ambígua,
porque é um esconder, revelar, é um esconder, mostrar muito grande nesse polo, nesse núcleo Capitu Bento Capitu. Então, Dona Fortunata é a afortunada que tem sorte, talvez, por ter uma filha como Capitu. Bem, então, outro detalhe, gente, que eu queria corrigir, se vocês assistiram a live de 1h30, parabéns pela sua paciência, mas ficou bem legal. Eu assisti a gente fica ansioso, né, para ver o resultado. Eu, assim que terminei, eu fui ver. Certo que ontem eu me consumi nisso, em gravar e ver. Ficou legal, as informações foram coerentes. Uma única correção que eu quero fazer é com relação a uma questão que o poeta diria de só menos importância. É uma questão de só menos importância, mas tudo é importante. Foi aquela informaçãozinha que eu falei da passagem dos séculos. Quem viu a live viu que eu me equivoquei ali. O livro foi publicado em 1900, bem ali na passagem do século XIX para o século XX, e não, como eu disse, do século XX para o século XXI. Esse livro, então, tem aproximadamente 120 anos da sua edição original, no ano de 1900. Então, como vocês estão? Estão gostando do que eu estou falando, hein? E, gente, como é que a gente curte? Eu vou fazer assim, ó, para vocês. Tá bom? Eu também prometi fazer o comentário das questões do livro. Vocês querem? Quem quiser que eu comente as questões do livro, aperta bem nesse coraçãozinho. Eu vou perceber se subir coraçãozinho é porque vocês aí estão querendo. Se não, eu dou por satisfeito. Eu falei sobre a coerência dos nomes dentro da obra. É uma parte da teoria literária que, quando a gente faz faculdade e a gente estuda a teoria literária, o modo de abordar uma obra, como analisar, e um dos elementos que eu sempre achei muito interessante foi sobre a questão dos nomes. Estou recebendo aqui da produção uma informação que eu citei o nome de Jesus, mas eu não cheguei a falar, né? Eu falei que o latim originou o italiano, o francês, o espanhol e recentemente o português. Muito bem. E Jesus, o que significa? Jesus, interessante. Ele vem de... Eu vou partir do francês, tá? Eu vou partir do francês, que tem um significado tão interessante. Vem de je suis, duas palavras. Je suis forma Jesus. E o que significa je suis em francês? Eu sou. Eu sou. No Velho Testamento, um dos nomes de Deus é eu sou. Olha que interessante. Olha a coerência do texto bíblico. O nome de Deus, um dos nomes, né? Porque Deus no Antigo Testamento tem vários nomes. Jeová é um deles. E tem o eu sou. E Jesus, já no Novo Testamento, a questão, para além da questão ideológica, religiosa, não, a questão do nome. A questão do nome. Jesus, como a coerência do nome, vem de duas palavras do latim, que significa eu sou, o mesmo nome do Pai. Então aqui realmente há de perceber que o Pai e o Filho são um, pela coerência do nome, né? É muito interessante. A parte da linguagem que estuda a origem dos nomes é a etimologia. É muito interessante estudar o significado dos nomes, porque a gente passa a desmistificar muita coisa e passa a entender a linguagem à luz da palavra e não digamos assim, das acepções que muitas vezes a sociedade, o senso comum, os costumes e a religião imprimem à palavra. Por exemplo, vou falar aqui da palavra inferno. O inferno nunca pode ser lá para cima. Por quê? Porque ele vem de um prefixo que chama infer. O mesmo infer que está em inferioridade, em inferior,
E onde é que fica? O ínfer para baixo. Então é claro que o inferno é embaixo. Independentemente de ser o lago de fogo e de enxofre que arde eternamente, inferno, o nome vem de um radical, né, que significa para baixo. Então é claro que ele é lá embaixo. Então os nomes são muito importantes. Você já parou para pensar o significado do seu nome? É muito interessante. Procure ver o significado do seu nome e relacione se ele tem alguma coisa a ver com a sua personalidade, tá certo? O próprio Machado de Assis, gente, é muito misterioso o mundo. Ele diz o seguinte: olha, gente, se aí alguém tem um nome que não gosta, não se preocupe não, você é feliz. E faça esse nome ter valor. Se ele tem um significado ruim, quem sabe tem um significado assim que não é tão, digamos assim, iluminado, glorioso, mas bola pra frente, tá? Ele diz que uma das maiores heranças que um pai pode dar ao filho é a escolha de um bom nome. Ele diz bem aqui. O Machado de Assis, tem uma citaçãozinha aqui dele, que ele diz o seguinte: esse livro era muito antigo. Eu mandei encadernar e eu não estou vendo aqui a citação, mas não sei se o paginista mudou a posição, mas ele diz assim que uma das maiores heranças que um pai pode deixar para um filho é a escolha de um nome que seja sonoro e de um significado forte. Que seja um nome sonoro e de um significado forte. Então, os nomes são muito importantes. O meu, você sabe, todo mundo que está aqui me conhece, né? Leônidas. E o meu nome, ele tem um significado muito interessante. Eu já sei, mas só para forçar a leitura e manusear esse livro, eu vou aqui só para que... Mas você não vai achar que eu sou vaidoso não, tá? Mas depois eu vou falar que o meu nome tem tudo a ver comigo. Tem mesmo. O significado do meu nome tem tudo a ver comigo. E olha que eu sou valente. Você não faz ideia. Eu sou valente. Leônidas, vocês estão vendo? Cadê? Vou botar bem aqui. Só para vocês verem que eu estou falando a verdade. Tá aqui nesse lado. Leônidas, grego, cujo significado não é o Leônidas de Esparta. Leônidas, grego, cujo significado é em forma de leão. Em forma de leão. Tem um outro nome que é semelhante ao leão, mas o meu é em forma de leão. E o que isso tem a ver comigo? Olha, antes de saber esse significado, não sei se é a escolha desse nome, pelo meu pai já incutiu em mim um mistério do significado dele, porque existe uma linha de estudo um pouco mística que tem a ver com a questão do poder das palavras. E o significado dos nomes tem muito peso. E eu sempre fui um cara muito guerreiro, eu sou um cara muito forte, eu sou um cara perseverante, eu sou um cara que batalha, que procura o tempo todo deixar de lado a preguiça, essas energias que não querem deixar a gente fazer. Eu sou um cara que eu luto muito contra elas. Então o meu nome, Leônidas, tem muito a ver comigo, né? Eu assumo, depois que eu passei a entender o significado desse nome, eu passei a assumir esse significado para mim. Então, quando eu for dar um nome para o meu filho ou minha filha, eu vou escolher muito bem esse nome. Porque é tão encantador você ouvir o nome, né? E eu vejo muito isso com os alunos, que quando a gente escreve ou pronuncia o nome errado, isso é como mexer numa colmeia, né? É como mexer numa colmeia, ele fica tão irritado, não é? Vocês que estão aí, que são alunos, quando alguém fala o nome de vocês errado ou escreve,
Você vai logo lá e, professor, é assim. Por quê? Porque mexe com algo muito íntimo, né? O nome é algo muito íntimo. Muito bem. E chegamos aqui nesse momento. Mais uma aulinha com muita informação. O próximo romance que eu vou falar é um romance que eu tenho orgulho de dizer que é de um maranhense que morou aqui em São Luís, cujo personagem, que eu não vou revelar ainda, andou por essas ruas, e eu vou sair desse ambiente recluso e vou cair, vou sair e vou andar por essas ruas. Não vou falar ainda o itinerário, mas eu vou sair com o meu celular e vou gravar e vou fazer um vídeo contextualizando o ambiente por onde andou esse personagem, que depois eu falo, mas o livro eu já vou falar, que é O Mulato, de Aloysio Azevedo, é o próximo livro que eu vou falar, do naturalismo. Porque o realismo ele tem duas tendências ali estéticas. O realismo, o romance realista, mais para o lado psicológico, como a gente viu em Machado de Assis e em Dom Casmurro. É um núcleo restrito, né? É um núcleo familiar. No entanto, as problematizações existenciais e de atitude das personagens chegam a um ápice incontrolável. E tem o romance naturalista. O romance naturalista, ele já é mais biológico. Ele vê o homem como um animal que tudo que faz é para ter um proveito biológico de sobrevivência. Então é um romance mais, digamos assim, mais ele foca as feiuras da condição humana, né? O lado animalesco. Não existe fazer amor, existe o sexo, existe o coito, que nada mais é do que uma necessidade do corpo para procriar. É a biologia chamando macho e fêmea, homem e mulher, para criar ali a necessidade de continuação da espécie. Não tem nada a ver com amor, com algo santo. Pelo contrário, é algo animalesco, brutal e etc. Então o romance naturalista tem essa pegada, né? Essa visão do homem como um animal sujeito ao ambiente, à educação que recebe e ao clima e à hereditariedade, ou seja, a questão do sangue, o gene, a personalidade do pai e da mãe, com o seu genoma, né, com a sua carga hereditária, com as suas informações genéticas, que ao unir uma célula de um a célula do outro, formando uma nova célula, essa célula nova, evidentemente, consequentemente, vai ser o pai e a mãe ali. Então o romance naturalista, ele vai conduzir a análise por uma luz biológica, por uma luz determinista. E isso acontece no romance O Mulato. Tá certo? No livro, porque eu vi uns coraçõezinhos subindo, no livro, eu até trouxe o livro aqui. Eu não vou ler, eu não vou fazer as questões, mas eu posso comentar o que tá lá, tá certo? O livro, esse livro que eu gosto tanto dele, ele tem na página 213 o capítulo, assim, um dos capítulos mais lindos, mais tocantes do romance Dom Casmurro, que é o Debuxo e o Colorido. O que vai aqui acontecer nesse capítulo? Vai acontecer o debuxo e o colorido, ou seja, quando a percepção de Bento para Ezequiel, ela não resta dúvida da traição. Quando aquele menino, ele é a cópia de Escobar e ele passa a ter um sentimento que antes era de amor e de completude e de intensidade para aquele menino, agora vai ser o contrário, vai ser a aversão, vai chegar a um desamor extremo de não suportar vê-lo. Mas quando a criança não está perto, ele falta endoidecer. Então é sempre uma antítese de temperamento, uma antítese de comportamento. Então vai acontecer isso.
Então as questões vão abordar a atitude de Bento, o porquê, a atitude da criança que não entende, né? Uma criança não entende o que o adulto faz. A criança só ama, e essa criança, o Ezequiel, amava muito esse pai. E eu como leitor, e você também como leitor, vai sentir muito se você se colocar na pele de Ezequiel, e o que esse pai vai fazer, né? Vai abandoná-lo sentimentalmente, né? Ou seja, como é que uma criança vai entender que durante 6 anos de sua vida ela foi amada, ela foi o motivo de existir, do nascer ao pôr do sol, ela era festejada ao entrar, ela ao sair ela era acompanhada porque não se pensava não estar com aquela criança, e de uma hora para outra as portas se fecham do coração e ela passa a ser maltratada, ela passa a receber frieza. Como que uma criança dessa vai entender isso? Deve ter sido muito sofrimento, né? Um sofrimento que ela só acumulou porque ela não tinha palavras para nomear aquilo que ela estava vivendo, mas certamente ficou lá e ela sentiu. Tanto que o temperamento do Ezequiel já é muito mais reflexivo, ele é muito mais introspectivo quando ele volta da Suíça. Então é um capítulo super interessante, tem 8 questões que vão abordar sobre a compreensão desse capítulo, tá certo? Então obrigado, gente, por vocês que estão aí. Cadê os coraçõezinhos? Eu não tô vendo os coraçõezinhos subindo. É porque aqui na minha tela eu não sei nem se eu posso dar um ok para vocês. Mas muito obrigado, viu, por estarem aí. É muito bom ter essa tecnologia para nos aproximar. E é isso. Bola para frente, cabeça erguida. E não vamos deixar esse ambiente aí fora mexer com a gente. Bola para frente, vamos nos proteger sempre, né? Como diz o ditado, um olho no padre e outro na missa, ou seja, um olho para o nosso futuro, fazendo o que deve ser feito, ler os livros que devem ser lidos. Estou falando aqui para alguns alunos do 2º ano, então fazer o que é para ser feito. Eu estou fazendo o meu trabalho aqui, a matéria do 2º ano é essa de literatura, a gente está fazendo a nossa parte, porque o futuro só a Deus pertence. Então um olho no padre, na obrigação, e o outro na missa, que é no contexto social, nos preservando e mantendo a nossa saúde em dia. Tá certo? Um abraço para vocês, obrigado mais uma vez por estarem sempre aí comigo.